Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 19, versículos 18 a 20. Esse vai ser o texto do qual nós vamos conversar nos próximos minutos. E antes de entrar nesse texto, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever em nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Estamos aqui maratonando essa série Provérbios. E hoje você tem também mais uma razão para voltar amanhã, que é a questão de não ficar com essa má impressão dessa voz, né, de taquara rachada que eu tô aqui. A garganta tá sofrendo um pouco e as cordas vocais acabam indo junto. Então, peço até desculpas, né, a voz está bem debilitada, mas o mais importante é o conteúdo e aquilo que nos edifica, que nós vamos ler daqui a pouco e conversar daqui a pouco. Tentar até ser um pouco mais breve, porque eu estou fazendo realmente um grande esforço para estar falando aqui, falar um pouco mais baixo. Aumentei o microfone, espero que esteja audível para todo mundo aí, tá bom? Vamos lá, gente. Provérbios 19, versos 18 a 20 diz assim, ó: Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Estou lendo aqui na NVI e eu vou até repetir esse versículo aqui porque ele é muito profundo. Preste atenção. O homem de gênio difícil precisa. Olha que interessante. O homem de gênio ele precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Verso 20: Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. O verso 18 começa com Salomão falando sobre disciplinar o filho, e essa expressão disciplinar, ela significa correção, certo? E a correção dos pais, ela não é uma correção para a destruição, é uma correção para a restauração, é uma correção para o desenvolvimento. E é muito importante nós entendermos isso, não só para termos uma boa noção de como lidar com os nossos filhos, de como lidar com a futura geração, mas também para entender como Deus, sendo Pai, como é que Ele age conosco. A Bíblia fala que Deus, Ele corrige a todo aquele que ama. E no momento da correção, lembra bem, no momento que você estava sendo corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, tomando ali um castigo, tomando uma bronca, aquilo não era bom, aquilo não era saboroso. Aquele castigo ali, certamente você queria que passasse logo, você queria sair do castigo. Então a sensação daquele momento não era boa, mas aquilo de alguma forma cooperou para o seu bem. Aquilo cooperou para você aprender uma lição. Aquilo cooperou para o aperfeiçoamento do seu caráter. Então, o momento da disciplina, quando a gente está passando por ele, obviamente ele não é saboroso. Não tem como ser. Mas aquilo coopera para o nosso bem. Então, quando Deus faz isso conosco, Ele está restaurando as nossas vidas. Ele está desenvolvendo a nossa história. Está tocando em algo que precisa ser tocado em nossos corações. E a intenção de Deus não é destruir, não é acabar conosco. Sabe? A intenção de Deus é trazer uma evolução pessoal. É trazer um desenvolvimento. É trazer não só uma reflexão, mas uma mudança de postura. Então Deus, ele corrige a todo aquele que ama. E é interessante, gente, que Salomão fala assim, ó: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Então, toda vez que você passar por uma correção da parte de Deus, saiba que isso, na verdade, é uma porta de esperança para a sua vida, sabe? Tem pessoas que acabam não entendendo bem o processo da disciplina e acabam até se sentindo feridos, se sentindo assim, tristes com Deus, né? Ficam mal resolvidos durante muito tempo, alguns pelo resto da vida. Não perdoam Deus mesmo, isso é muito sério, algo muito sério. E acontece mais do que as pessoas acham que parece. Você fica ali meio com rancor de Deus, com raiva de Deus, né? Mas naquele dia, ali, naquele momento ali, eu acho que eu merecia uma bênção, eu acho que eu merecia uma porta aberta, eu acho que eu merecia isso, e aquele Deus não me deu. Mas quando nós percebemos a essência do coração de Deus, sabe? Deus, ele é tão bom, ele é tão, tão, tão bom, que Jesus chega a falar assim, ó: se vós que sois maus, sabeis dar, perdão, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, Jesus, ele pega o amor de um pai para com o filho,
que é um dos maiores níveis de amor que se encontra na existência humana. E ele fala assim, ó, vocês são maus e amam seus filhos. Quanto mais Deus, o Pai, que é muito, 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 muito bom. Deus é a bondade em pessoa. Então, confiar no caráter de Deus nos ajuda a confiar no que Deus faz. Confiar no caráter de Deus nos ajuda a confiar nos processos que Deus coloca a gente. Confiar no caráter de Deus nos ajuda a confiar na correção de Deus. Então, mesmo que não seja saboroso, você vê na disciplina, você vê na correção esperança. No momento que a gente passa, não é saboroso, mas depois a gente percebe ali o fruto de longo prazo que uma correção e que uma disciplina traz. Só tem uma forma de você não aceitar a correção nunca. Você achar que não erra nunca. Achar que você é perfeito. Bom, se você achar que não erra nunca, então realmente você precisa de muita oração para poder reconhecer os erros que você tem. Todos nós erramos, falhamos, somos pecadores miseráveis, caídos, mas também alcançados pela graça de Deus, que nos restaura muitas vezes também através da correção. Salomão ainda vai, no verso 18, ele ainda vai intensificar a ideia desse versículo. Ele fala assim, ó, discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Lembrando bem, estou aqui na NVI, tá bom? Não queiras a morte dele. O que é que Salomão está dizendo? Olha, se você amar seu filho, discipline ele. Isso vai dar uma esperança, isso vai dar uma possibilidade dele mudar, dele refletir, dele melhorar na vida. Se você não fizer isso, é algo semelhante a querer a morte dele. É algo semelhante a querer o mal dele. Aí talvez alguém diga assim, não, Tiago, eu jamais vou querer o mal do meu filho, o mal da minha filha. Mas será que as suas atitudes fazem bem para ele e para ela? A gente vive um tempo, por exemplo, talvez nós somos a geração, vou colocar assim, nós somos a geração mais carente de todos os tempos. Carente mesmo, carência emocional mesmo, tá? A gente vai acumulando um monte de carência, é uma série de fatores da nossa sociedade, nosso tempo. E às vezes quando a gente chega carente, quando chega carente em qualquer relação, chega mal resolvido em qualquer relação, aquilo vai trazer um grau de prejuízo para a relação. Seja uma relação de amizade, uma relação profissional, uma relação amorosa, uma relação de pai e filho também. E quando você tem, por exemplo, um pai, uma mãe que são carentes, certo? E aí tem receio do filho não amá-lo, na primeira birra que o filho que a filha faz, o que acontece? O pai e a mãe cedem. E eu sei que muitas vezes para o pai corrigir o filho e a filha não é fácil. Porque você ama o filho, você ama a criança, você tem afeto, você tem apego, né? Você tem ali uma conexão muito forte com ele, com ela. Mas é necessário entender que aquilo é para o bem. Se um pai, né, um pai e uma mãe, ele fica o tempo todo à mercê da birra do filho e faz então a vontade do filho, eu te pergunto, isso vai ser algo bom para o filho ou algo ruim? Certamente algo muito prejudicial, correto? Então o que o Salomão está falando é basicamente isso. Olha, se você não disciplinar seu filho, é como se você quisesse a morte dele. É como se você estivesse fazendo mal para ele. E, claro, a ideia desse texto não é só a gente entender a nossa relação de pai e filho, nossa relação com a próxima geração. A ideia é também nos ajudar a compreender a nossa relação para com Deus. Então, se alguém disser assim, Deus, para de me corrigir. Deus, para de me disciplinar. Deus, para de... Sabe? É como se você estivesse dizendo assim, ó, Deus, para de fazer o bem para mim. Porque a correção, ao contrário do que pensam, não é fazer mal. A correção é para o bem. E aí o verso 19 vai continuar dizendo que o homem de gênio difícil precisa do castigo. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Eu tenho até uma reflexão, eu nem vou entrar tanto assim nisso hoje, porque é um pouco mais complexo, pelo menos para mim. Mas tem algumas pessoas que só entendem determinados tipos de linguagem, determinados tipos de comunicação. Às vezes você instrui a pessoa, orienta, vai lá, senta com calma, dedica tempo, dedica atenção, e a pessoa não absorve. Tem pessoas que realmente são mais acostumadas a aprender meio que quebrando a cara mesmo. Tem pessoas que têm essa tendência. Não é que só aprendem com isso, mas tem essa tendência. E normalmente são pessoas que confiam muito em si mesmas. Então elas não absorvem tanto a orientação do outro. Elas pagam para ver. Elas só acreditam no que elas vivem, no que elas veem, no que elas presenciaram. Ela não recebe muita instrução do outro. E aí o texto vai dizer aqui que esse homem, essa pessoa de gênio difícil, ela precisa do castigo. Você precisa
discipliná-la de alguma forma, porque se você não fizer isso, verso 19, se você poupar essa pessoa do castigo, você vai ter que poupar de novo. Deus está dizendo o seguinte: olha, se você deixa de aplicar a correção em quem merece, essa pessoa ela não vai ser corrigida e lá na frente ela vai incorrer no mesmo erro. Então a coisa só vai piorar, só vai degringolar. Trazendo mais uma vez a ideia do pai e do filho, se um pai deixa de punir o filho, deixa de disciplinar o filho, obviamente estamos falando aqui de educação sóbria, tá? Essa questão de abusos e excessos, obviamente, passam longe de entrar aqui, tá bom? Então, quando o pai disciplina e corrige o filho, perdão, quando o pai deixa de disciplinar e deixa de corrigir o filho porque o filho fez uma carinha fofa, o pai ficou com pena, ou sei lá, alguma coisa, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, se você não corrigir ele agora, por alguma razão, lá na frente vai ser pior, certo? Lá na frente, talvez, é que é algo muito sério, né? Por que é importante a correção dentro de casa? Meu irmão, minha irmã, eu, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus. Eu tive uma família abençoada. Meu pai é uma bênção, minha mãe é uma bênção, minha irmã é uma bênção. Assim, eu cresci num lar realmente diferenciado, sabe? Eu conheço muitas famílias, sei que algumas são bênção também, são bem resolvidas, mas também conheço muitas que, meu irmão, só de ouvir a história assim é uma coisa muito louca. Graças a Deus, minha casa sempre foi uma bênção. Mas é muito melhor você ser corrigido por quem te ama de verdade, seu pai e sua mãe querem seu bem, do que você ser corrigido na rua, ser corrigido pela vida, por pessoas que não te amam, por pessoas que nem te conhecem, por pessoas que às vezes te conhecem e querem seu mal. Entende? Então o verso 19 está dizendo o seguinte: olha, quando você deixa de aplicar a disciplina necessária, você está fazendo mal para a pessoa. Você está, na verdade, piorando a situação dela, porque lá na frente a vida vai corrigir ele, vai corrigir ela de um modo que não vai ser muito agradável. E mais uma vez, a gente aprende esse padrão aqui e traz para a nossa relação com Deus, para entender que quando Deus nos corrige, isso é um gesto de amor, isso é um gesto de carinho, isso é um gesto de cuidado. E nós podemos confiar plenamente em Deus, de que Ele não quer o nosso mal. As pessoas podem mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. As pessoas podem enganar. Deus não engana. As pessoas podem mudar. Deus não muda. Nele sequer há sombra de variação. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós podemos confiar no caráter de Deus e entender que quando Deus nos disciplina, quando Deus nos corrige, quando Deus nos exorta, isso é para o nosso bem. E aí o verso 20 termina dizendo: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Então, ao invés de ter uma alma birrenta, ao invés de ter um espírito resistente, né, tem pessoas que repelem todo tipo de disciplina, todo tipo de correção. É como se elas lutassem contra aquilo, elas tentassem resistir de todo modo. Ao invés de ficar fazendo isso, ouça a instrução, ouça o conselho. Se você fizer isso, você vai acabar sendo sábio. Ninguém nasce sabendo tudo e ninguém jamais saberá tudo nessa vida. E na verdade, nem na outra vida. O único que vai saber tudo sempre é Deus, né? Então, já que nós não sabemos tudo, por que rejeitar a instrução? Por que rejeitar o conselho? Por que rejeitar a sabedoria de quem pode nos ajudar? E aí eu trago a reflexão: será que essa rejeição ao conselho, essa rejeição às instruções, será que ela não é uma manifestação do orgulho que nós guardamos dentro do nosso coração? Será que ela não é uma manifestação do egoísmo, da autossuficiência que nós temos? Que são questões muito sérias, muito profundas, que às vezes nós deixamos, como que eu posso dizer, nós deixamos de tratar, né? Vamos procrastinando o tratamento, porque aquilo não soa como escandaloso para a sociedade, entende? Quando você tem um deputado que é pego em corrupção, isso soa escandaloso para a sociedade. Quando você tem um pai de família casado que é pego no escândalo sexual, isso escandaliza a sociedade, traz assim uma má fama, né? A notícia corre, bomba, fofoca, tal. Mas às vezes quando a gente carrega o orgulho, a vaidade no coração, isso não soa como escandaloso. E na verdade, em alguns lugares, isso até é elogiado. Isso é até visto como sinal de força. Mas a Bíblia, que é a nossa direção,
o nosso filtro, o nosso conselho. Meu irmão, minha irmã, se você ama Jesus, se você ama a palavra de Deus, é o que a Bíblia está falando para você. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitas vezes a rejeição, a correção, ela evidencia que o nosso orgulho está inflamado, que a nossa vaidade está inflamada. Quando você está com a parte do corpo inflamada, aquela parte passou um vento, aquela parte dói, aquela parte machuca, né? Quando a gente bate ali o dedinho do pé na mesa e o dedinho fica machucado ali uma semana, parece, rapaz, que o universo conspira para tudo bater no seu dedinho machucado. É verdade ou não é, gente? Não, e, obviamente, não tem conspiração nenhuma do universo. O que acontece é que, como aquela parte do corpo está inflamada, aquela parte do corpo está mais sensível, a gente percebe mais qualquer toquinho que acontece. Coisa que sempre acontece, mas como não estava machucado, não estava hipersensível, a gente não percebia. Agora está inflamado, está hipersensível, a gente percebe. Então, quando essas coisas nos machucam, entre aspas, nos machucam em excesso, nos tocam em excesso, nos deixam hipersensíveis, talvez tenha alguma inflamação ali do ego, talvez tenha alguma inflamação da vaidade. E a palavra do Senhor está nos direcionando para outro lado, para outro sentido, para outra direção. É como se Deus estivesse falando, filho meu, filha minha, essa disciplina, essa correção, esse deserto, esse processo não é para o seu mal, é para o seu bem. Toda essa situação que você está passando não é raiva de Deus. Deus não está com raiva de você. Deus está furioso, está com raiva de mim, Tiago. Não, Deus, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O Senhor Deus, Ele nos ama. E Ele quer o nosso bem melhor, mais do que nós mesmos queremos o nosso bem. Eu quero encerrar aqui com aquele versículo, a garganta que já está nas últimas. Aquele versículo que fala assim, Deus fala assim em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Só pegar esse versículo aqui para a gente ler juntos, para nós lermos juntos. Esse versículo é até famoso, mas às vezes tem alguém aqui que está pela primeira vez, ou as primeiras vezes não conhece o texto bíblico, é bom você abrir sua Bíblia, marcar, meditar depois, certo? Então, por exemplo, o texto base de hoje foi Provérbio 19, mas talvez durante o dia aí você vai meditar em Jeremias 29:11, que a gente está fechando o devocional aqui. Versículo 10, 29:10. Eu quero ler o 11, mas eu quero enfatizar o 10. Olha que interessante. Eu nem tinha pensado nisso aqui, ó. Nem tinha programado isso aqui. Versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Para quem não conhece esse texto, os 70 anos de cativeiro na Babilônia foi um grande juízo de Deus para o povo de Israel. Grandíssimo. A coisa da Babilônia é talvez a simbologia mais forte de algo ruim para Israel desde o Egito, sabe? Tanto é que em Apocalipse você vê a expressão a Grande Babilônia, como se fosse uma associação ao Império das Trevas, a algo do mal, certo? Então, por que que Deus permitiu que o povo ficasse 70 anos cativo na Babilônia? Foi um juízo. Aí depois você estuda com mais calma, são devocional vai ficar muito grande aqui. Então Deus está dizendo o seguinte, quando completar os 70 anos, eu vou cumprir minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Aí talvez um israelita daquele tempo estivesse pensando assim, mas Deus, tu és poderoso, tu podes... Por que esperar 70 anos? Tô todo arrepiado aqui. Tu pode nos livrar hoje. O Senhor tem poder aqui para trazer a gente de volta hoje. Por que não faz do meu jeito? Né? Talvez alguém pergunte no coração hoje para Deus, Senhor, por que o Senhor tem tanto poder, por que o Senhor não faz? O que não acontece? Porque tem que ser tudo uma dificuldade, meu Deus, um prejuízo, uma ralação. Aí versículo 11. Porque sou eu, aleluia, isso aqui é muito forte. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Como se eu estivesse falando assim, ô filho, filha, deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço mais o meu plano para você do que você. Eu tô vendo mais coisas do que você vê. Eu ouço mais coisas do que você ouve. Eu tenho poder para criar muito mais do que você. Você tá vendo a circunstânciazinha ali limitada. Quantas vezes já se enganou na vida, gente? Você confiou em alguém e a pessoa não era de confiança.
Ou você desconfiava de alguém e a pessoa era de confiança, né? Você de início assim, não, Thiago, meu santo não vai com o santo de fulano. E quando vai ver, depois vira melhor amigo. Achava que a pessoa era uma coisa, era outra. Quantas vezes já fez um investimento errado, uma aposta errada? Quantas vezes você tomou uma decisão errada na vida? Quantas vezes já se enganou? Nós somos muito limitados. Deus não se engana. Deus não erra, Deus não falha. Versículo 29:11. Perdão, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Note que esse versículo de esperança, esse versículo de Deus falando assim, ó, vai ser uma coisa boa para você, eu vou te abençoar, vou te guardar, vou te dar um futuro bom. Esse versículo é falado num contexto de juízo, num contexto de cativeiro, num contexto de disciplina. E Deus não aliviou a disciplina, não. Olha, versículo 10. Vai ter 70 anos. Não vou aliviar. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. E depois eu vou trazer vocês de volta. E não reclamem. Porque o plano que eu tenho para vocês é plano de fazer-lhes bem e não mal. É plano para vir coisa boa e não ruim. É plano, prano é complicado, né? Prano é terrível. Plano de fazer-lhes uma bênção. Meu irmão, minha irmã, a correção, a disciplina de Deus, esses processos muitas vezes que nós passamos de tempos em tempos e que não é saboroso passar por eles. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor nos ama no nível que nós não temos nem dimensão. A gente tem uma dimensãozinha pequena, assim, Deus nos ama muito mais do que a nossa mente consegue imaginar. E o Senhor, ele permanece no controle de todas as coisas, mesmo nesse momento onde o processo não é saboroso, onde a correção de disciplina não é saborosa. E o Senhor, ele usa isso para o nosso bem. Já viu aquela frasezinha assim que começava... Eu falar frase de Orkut, que já no Orkut já falavam, né? Tem gente que tá assistindo aqui que talvez nem sabe o que é Orkut. Mas frasezinha de rede social que o pessoal coloca assim, ó. Me valorize enquanto eu procurar. Porque quando eu deixar de procurar, aí quando eu esquecer, já foi. Então, basicamente, obviamente essa frase, né? Tô quebrando gelo com você. Mas quando a pessoa te ama, a pessoa cuida de você mesmo, ela se importa com tudo. Deus não tá carente, não. Deus não está interessado na sua aprovação, não. Deus não está interessado em você. Ah, Deus, olha, se você me disciplinar, eu vou parar de ir para a igreja, vou parar de orar, parar de mim. Não, 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 não. Deus está interessado no seu bem, no nosso bem. E para que nós venhamos realmente experimentar essa bondade, experimentar essa prosperidade, versículo 11, planos de fazer-lhes prosperar, para que a gente venha experimentar essa esperança, esse futuro. Vai ter processo de disciplina, vai ter processo de correção, vai ter processo de juízo e tudo isso é para o nosso bem. Se abraça essa palavra mesmo com todo o seu coração, receba isso, meu irmão, no seu coração com fé e tenha certeza que Deus cuida de você da melhor forma. Vamos orar? Você que chegou no meio do nosso devocional, volta lá no início. Peço perdão pela voz, a voz de saúde está um desafio muito grande. Mas eu quero, antes de orar, convidar você primeiro para deixar um like nessa transmissão. Eu sei que muitas pessoas assistem pela televisão. Vai no celular rapidinho, deixa um like. Pela televisão também, alguns aparelhos mais modernos, fica mais fácil deixar o like. Se inscreve no canal, você que está aqui a primeira vez. E estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, com voz ou sem voz. Estamos aqui sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu quero te chamar para fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito exclusivamente para te mandar o link dos devocionais todos os dias, e assim você vence a inconstância, tá bom? Então, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, clica no comentário que está fixado. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção, muito obrigado pelo seu amor que também envolve processos de correção, também envolve disciplina, também envolve juízo. E sabemos, Pai, que passar por isso não é saboroso, mas nós confiamos no Teu caráter, nós confiamos no Teu coração, confiamos no Teu amor, confiamos no Teu cuidado sobre nós. Ajuda-nos a confiarmos mais em Ti, porque quando queremos fugir desse processo, muitas vezes é evidência de que não estamos confiando. Senhor,
Tem misericórdia, Pai, e de todo nível de orgulho que nós temos ainda dentro de nós, todo ego inflamado, toda a vaidade. Nos entregamos aos teus pés e confiamos no teu bem. Como diz Jeremias 29:11, o Senhor é quem bem sabe os planos que existem para nós. Planos de nos fazer prosperar, nos fazer bem, não mal, para nos dar o fim de esperança, para nos dar um futuro, para nos dar algo que já está preparado para nós. Nós nos agarramos a Ti, nós confiamos em Ti, nos entregamos a Ti nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de sair do devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou do teu coração. E Jesus, a mente já tá a mil aqui. E antes de sair do devocional também se inscreve e deixa o like nessa transmissão, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.